Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Vamos nesse momento louvar, agradecer ao Senhor, porque nós amanhecemos vivos e vivas, estamos aqui para rezar, para estar com Ele. E uma vez que a gente se encontra na presença desse Deus, que é puro amor, que é pura bondade, nós queremos apresentar para Ele os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos pedidos e ao mesmo tempo os nossos agradecimentos. Queremos rezar pela Teresa, o Ricele, pelo Luiz Carlos, pelo Alex, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Solange Oliveira, Joana, Lucivânia, seu Francisco, Carla Graciene, Cássio Leonardo, Bárbara Costa, Dona Francisca, Maria de Lourdes, Marta Nunes e Rita Nunes, Isilda, Francimar, Edith Soares, Iranilde, Edith, Luciana, Francisca Adailma, Júnior Carlos de Jesus, Silvete, Cirlândia, Lene, Landim, Liu, Liene Santana, Miguel Barros, Maria Gabriela, Maria Rita, Pedro Miguel. Vamos também rezar, trazer presente para esse momento de oração. Vamos apresentar a Jesus todos os nossos idosos e idosas, sobretudo aqueles e aquelas, né, que vivem sozinhos, que não tem quem olhe, né, que não tem mais família ou que a família a abandonou. Queremos também rezar pelos doentes, as pessoas que depressivas, rezar pelos nossos familiares, pela paz no nosso país, pela paz no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora abrir mais uma vez a nossa Bíblia, hoje em Marcos, capítulo 9, do versículo 12 ao 13. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou sozinhos para a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E se transfigurou diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira no mundo, como nenhuma lavadeira no mundo as poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois eles estavam com muito medo. Então desceu uma nuvem
e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. E de repente eles olharam em volta e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação e se perguntavam o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os discípulos perguntaram a Jesus, porque os doutores da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: Antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, digo a vocês, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que queriam, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus sobe no mais alto da montanha, acompanhado dos seus 3 discípulos, Pedro, o Tiago e o João. O Evangelho diz que Jesus se transfigurou e que suas roupas ficaram brilhantes, brancas, como nenhuma lavadeira podia alvejar. E essa transformação acontece justamente a partir do momento, né, da ressurreição. Na verdade, essa transformação aponta, né, para o momento da ressurreição do próprio Jesus. É como se o Jesus estivesse dizendo, porque Jesus tinha falado, nós já vimos anteriormente, e aqui também nesse evangelho vai falar da morte, do sofrimento. E aqui Jesus quer dizer para eles assim, olha, que o final vai ficar tudo bem. Ele está querendo encorajar os discípulos e também nós hoje, né? Então Jesus nesse evangelho quer dizer para nós assim, ó, ninguém pode parar o reino de Deus, nem mesmo a morte. Pois Jesus vai ressuscitar no terceiro dia. Veja que Jesus aparece nesse evangelho no momento da transfiguração. Ele aparece acompanhado de Moisés e de Elias, que conversavam com ele. Aqui Moisés representa a lei e Elias representa os profetas, né? Então aqui se encontra o antigo, né? O primeiro e o segundo, né, mandamento, o passado e o presente. Deus está presente. É interessante observar alguns sinais dessa presença de Deus. Ele está presente e aqui aparece a questão da nuvem, do esplendor, né? E sobretudo através da voz que sai justamente da nuvem. Veja que o Pai garante que Jesus é o seu Filho amado. E aí diz, olha, por isso escutem o que ele diz. Este é o meu Filho amado, escutem o que ele diz. Portanto, aceite como Messias, aceite como meu filho. É bom lembrar que aqui o Pedro, ele representa todos nós, né? Veja que o Pedro ficou... Primeiro ele diz, vamos armar aqui 3 tendas. Vamos ficar aqui para sempre, aqui está tão bom, para que sair daqui?
Mas na verdade o coitado do Pedro nem sabia o que falar, porque ele estava com muito medo. E quando a gente está com medo, a gente fala qualquer coisa que vem na cabeça, né? E aí ele vai dizer para, né, para Jesus e para todo mundo, né? Vamos fazer aqui 3 tendas e vamos, um para Elias, um para Moisés e outra para ti, tá? E vamos ficar aqui, porque aqui está muito bom, né? Aqui está muito bom, então vamos ficar aqui. Então esse Pedro, ele representa todos nós, né? Quando pretendemos viver a ressurreição, a alegria, né? Quando pretendemos viver a alegria da ressurreição, sem passar pelo sofrimento, sem passar pela morte, quando a gente foge disso, né? E às vezes é preciso enfrentar o sofrimento, é preciso enfrentar a morte, né? Para assim podermos viver a alegria da ressurreição. Então, aqui para lembrar que é impossível, é impossível saber quem é Jesus sem passar, né? Sem ir com ele até o fim, né? Sem ir com ele até o fim. E isso passa pela cruz, não tem jeito, não dá para fugir. Nós precisamos ir com Jesus, com ele, né, até a cruz. A cruz é o fim. Então a missão ela é longa e a gente precisa, não, se a gente desiste na estrada, né, a gente não chega, a gente não acompanha Jesus, a gente não vai com ele até a cruz. Então escutar escutar o que Jesus diz significa ir com ele até o fim. Essa deve ser a nossa missão. O problema é que muitas vezes nós desistimos muito rápido, certo? E queremos, como Pedro, ficar na montanha. É bom ficar lá, mas é preciso descer. O Evangelho diz que Jesus desceu, né? Jesus desceu. As bem-aventuranças em Lucas fala que ele desceu, que ele foi para a planície, ele foi para o meio do povo. A gente precisa subir a montanha para fazer essa experiência, mas depois a gente precisa descer, porque a nossa missão se encontra lá embaixo, lá na planície, não é na montanha. Na montanha a gente vai encontrar com Deus, a gente vai reabastecer as nossas energias para depois descer e ir para a missão. É esse o recado do Evangelho de hoje, é o convite, na verdade, do Evangelho de hoje. Escute o que ele diz. Deus continua dizendo para nós: escute o que ele diz. Ou seja, assuma com ele a cruz, assuma com ele a alegria de servir, né? Vá com ele até o fim, sem desistir. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus nos ajude, né? Nesse momento da nossa vida, a não desistir, a continuar a nossa luta, a ir com ele até a cruz, para depois podermos participar da alegria da ressurreição. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.